Se prepare para ouvir uma palavra que irá abençoar a sua vida, trazendo direcionamento e aprendizado para você. Fique até o fim e não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever para que possamos saber que está gostando. Comunicação e inteligência emocional. O céu não está em crise, Deus está no controle, eu creio em milagres e tudo posso naquele que me fortalece. Comunicação e inteligência emocional. 8 verdades sobre comunicação e inteligência emocional que você precisa saber. Vamos começar lendo alguns textos na palavra. As pessoas inteligentes sabem como segurar a língua. Sua grandeza é perdoar e esquecer. Bíblia, na versão A Mensagem. Quando muito se fala, maior é o risco de pecar. Por isso, o sábio mede bem as suas palavras. Vigie suas palavras e controle a sua língua. Você salvará a você mesmo de muita desgraça. Observe as pessoas que sempre falam antes de pensar. Até os insensatos saem melhor do que elas. Eu fiz uma pesquisa no meu site e nós perguntamos para 2.225 pessoas e perguntamos qual era a área mais difícil no seu relacionamento conjugal. 5% disse: relacionar-se com sogro e sogra é complicado para mim. 20% respondeu: área sexual é complexa para nós. 22% disse: falta romantismo. 24% falou sobre comunicação e 28% disse que a área financeira era muito complicado. 24% disse: temos problema na área da comunicação. Se você parasse um pouco para refletir sobre a importância da comunicação, eu creio que você investiria mais nessa área. Augusto Cury disse algo interessante. Muitos casais se separam não por falta de amor, mas por falta de uma comunicação inteligente que retroalimenta o amor inteligente. Muitas pessoas se separam não por falta de amor, mas por falta de comunicação inteligente, que retroalimenta o amor. A primeira verdade que você precisa saber sobre comunicação é que nada é possível sem comunicação. Nada é possível sem comunicação. Se não, veja esse texto. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1 ao 4. No princípio era aquele que é a palavra. Gente, palavra são códigos, ou palavras são códigos que expressam pensamentos. No princípio era a palavra. Palavra expressa pensamento. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, é a palavra. Então, entenda, eu estou usando esse texto para fazer uma aplicação dentro da comunicação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E é interessante que diz, no princípio era o verbo. Se você pensar em verbo, tira o verbo e a frase perde o sentido. Veja como tudo aí nesse texto nos remete à importância e o valor da comunicação. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E agora diz, nele estava a vida. Preste atenção, nele que era a palavra, através da qual tudo foi criado, estava a vida. Pergunto, o que caracteriza a morte? Uma das evidências de que morreu, silêncio. Uma das evidências de que morreu, silêncio. Silêncio. Nele estava a vida.
e era a luz dos homens. Agora, é interessante como tudo nos lembra comunicação, porque vamos pegar a palavra diálogo e dividir em duas: dia, tracinho, logo, palavra, no grego, dia, tracinho, logo. Dia lembra o quê? Luz, claridade, sol. Logo, palavra, comunicação. Então, se à noite acaba a energia, tudo fica escuro, mergulhado na escuridão, se caminha com liberdade? Não. A gente caminha com segurança? Não. O que significa dizer que quando acaba a comunicação, quando morre o diálogo, a relação mergulha nas trevas. Ninguém caminha com segurança, ninguém caminha com liberdade. Então, entenda a importância e o valor da comunicação. Em segundo lugar, sem comunicação não há transformação. Se não, preste atenção que quando Jesus realiza o seu primeiro milagre lá em Caná da Galileia, todo o milagre passou pelo sistema de comunicação. Maria, ela enxerga um problema e ela fala para Jesus, Jesus ouve, Jesus compreende e Jesus responde. Aí Jesus fala com Maria, Maria ouve, compreende e responde. Aí Maria fala com os serventes ouvem e compreendem. Quando Jesus fala com os serventes, eles ouvem, eles compreendem, eles agem. E aí os serventes falam com o mestre Sala, e o mestre Sala ouve, compreende e fala. Percebe? Guarde isso. Quando o diabo consegue, por algum motivo, levantar na sua casa a fortaleza do silêncio, não há mais transformação. Daí para frente haverá deformação. Aonde não há comunicação inteligente, construtiva, efetiva, não há transformação. O que há é deformação. Agora preste atenção, na família, se não se prioriza a comunicação, em pouco tempo os membros estarão tão distantes que jamais conseguirão se encontrar novamente, nem que seja para brigar, é preciso se comunicar. Mas eu chamo de briga boa, briga inteligente, briga com autocontrole da própria ira. É aquela briga que faz o outro dizer verdades que na calmaria jamais falaria. Sabe quando é que a Rose fala para mim as verdades que eu preciso saber? Quando a gente está brigando. Ah, depois tem outra. Você lembra que há um ano atrás, porque mulher guarda tudo, não é verdade? Diz que a mulher tem um ovo na cabeça, que ela vai guardando tudo ali, e na hora da briga ela abre o ovo. Ah, depois tem outra. Você lembra? Há 15 dias atrás. Então nem que for para brigar. Olha, cuidado com o casal que diz para você assim: ah, nós estamos casados há 10 anos e nunca brigamos. Então, ou nunca casaram, ou morreram e esqueceram de enterrar os dois. Cuidado com o casal que diz: não, há 20 anos estamos juntos e nunca. Isso não existe. Aonde houver dois seres humanos normais, aí sempre vai haver discordância. E discordância pode levar a uma briga. A comunicação precisa ser priorizada e treinada. Tem que ser honesta, direta, aberta e com intenção de se mostrar. Comunicar é compartilhar vida e emoções sem medo e sem máscara. A boa comunicação produz o quê? Leiam comigo: integração, conhecimento, desenvolvimento, revelação. Para você fazer parte do grupo, para você se integrar, você tem que se comunicar. Casar é conhecer, e só dá para conhecer o outro se a gente se comunica, e se comunica bem. Desenvolvimento e revelação. É impressionante
Tem casais que estão casados há 5 anos e não se conhecem, 10 anos e não se conhecem, 20 anos e não se conhecem. Tem um fato engraçado que a minha esposa me contou, que ela conversava com a mulher casada com o seu irmão há 7 anos, e ela disse assim: inclusive, o meu irmão, quando ele colocou dentadura, prótese, a mulher regalou os olhos, a esposa: o quê? Meu marido usa isso? Como ele escondeu, Douglas? Não sei, porque esconder da esposa que usa prótese. Aquele casal de velhinhos, 50 anos estavam casados, e um jornalista quis saber: 50 anos casados? Qual é o segredo? Marcaram um café, foram tomar café juntos, e eles estão tomando café. O jornalista perguntou para ele: qual é o segredo de 50 anos de vida conjugal? Ele disse: é simples, sabe essa parte do pão aqui, ó, bengala, crocante, é a parte que eu mais gosto. Todo dia eu corto essa parte, abro, passo manteiga, coloco às vezes em quando queijo, não é? E sirvo para ela. O jornalista: que lindo, maravilhoso. Aí perguntou para ali: e a senhora, qual é o segredo? Ela disse: sabe essa parte que está falando crocante, que ele mais gosta? É a parte que eu mais detesto, e eu estou comendo isso há 50 anos. Eu pergunto: eles se comunicavam bem, sim ou não? Um casal estava conversando, depois de 15 anos de casado, brigaram mais uma vez por causa das dívidas. Aí ele olha para ela e diz assim: depois tem outra, viu? Será que você não sabe que eu não gosto de peixe? Você faz peixe todos os dias para me comer, pô? Ele estava comendo peixe há 15 anos, gente. A gente precisa conversar. Nós temos dificuldade de falar sobre coisas difíceis. Por exemplo, mau hálito. Mau hálito é uma coisa que ninguém gosta, é uma conversa difícil. Um dia um irmão entrou no meu carro, quase que eu desci. E a melhor pessoa para ajudá-lo seria a mulher dele, mas a gente não fala sobre isso. A gente não conversa sobre nossa vida sexual. Tem gente que arrasta uma vida sexual pequena, medíocre, pobre, porque eles não falam, não há conhecimento em relação a isso. É interessante que a comunicação é essencial na construção. Olha esse princípio aqui nesse texto de Gênesis capítulo 11, verso 6 ao 8. Aqui, ó, fala da Torre de Babel, um projeto que não estava alinhado com o coração de Deus, que não estava alinhado com a vontade de Deus. Deus resolve parar aquele projeto. E qual é a estratégia que Deus usa? Primeiro, o texto diz assim: Deus disse: eis que o povo é unidade, e todos têm uma só língua. Preste atenção que o próprio Deus está mostrando para você e para mim que aonde houver unidade e comunicação perfeita, as pessoas conseguem fazer o inacreditável. Olha aí, ó. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O princípio me diz, o espírito do texto está dizendo para nós, que se houver unidade, o povo é um, e comunicação perfeita, a força desse povo, ou dessa família, ou desse casal, é impressionante. Eia, desçamos. Por que desçamos? Pai, Filho, Espírito Santo. Eia, desçamos. E nós vamos comprometer a comunicação deles. Nós vamos complicar a comunicação deles. E confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a língua do outro. Para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então preste atenção, que quando o diálogo, a comunicação fica comprometida, o processo de construção do seu projeto de vida conjugal e familiar cessa. Dá para você entender porque muitas vezes a gente percebe até uma presença maligna e diabólica confundindo
a linguagem entre os dois. 5 chaves da comunicação com inteligência emocional. Amados, lá na nossa casa de recuperação de casamentos, nós já recebemos 1.074 casais. Eu afirmo, sem medo de errar, que 99% dos casais que lá chegam tem problema na área da comunicação e da inteligência emocional. Tem problema na área da comunicação e da inteligência emocional. E aí você me pergunta, pastor Josué, por que hoje? Porque hoje, claro, depois do incentivo de Daniel Goleman, na década de 90, que popularizou essa terminologia de inteligência emocional como uma das inteligências do ser humano, por que hoje a insistência dos diretores das empresas em fazer com que os seus subordinados, supervisores, gerentes, líderes, façam um curso de inteligência emocional? Por que a gente percebe hoje muitos promovendo esse curso de inteligência emocional? Por quê? Daniel Goleman já dizia: o teu sucesso em todas as áreas da vida depende 80% do seu QE, 20% do seu QI. Ou seja, o teu sucesso em qualquer área da vida depende 20% do seu coeficiente intelectual, 80% do seu coeficiente emocional. Se todos os casais entendessem isso, nós teríamos muito menos problema. O que está faltando, muitas vezes, não é coeficiente intelectual, é coeficiente emocional. E isso é tão sério à luz das Escrituras que, por que Caim matou Abel? Inveja. Inveja tem a ver com o intelecto, com a emoção. Tem a ver com a mente que pensa ou a mente que sente. Presta atenção, inveja é uma questão emocional. Caim mata Abel. Moisés desce do monte depois de 40 dias, trazendo as tábuas da lei, a única Bíblia escrita por Deus, com os 10 mandamentos. Quando ele vê o povo adorando um bezerro de ouro liderado pelo seu irmão Arão, ele fica irado. E no seu descontrole emocional, possuído por um sentimento de ira, ele não pensa, ele não reflete, ele não calcula, ele não faz conta. E ele simplesmente pega o que Deus havia feito, ele quebra. Ou seja, quando você perde o controle e se deixa dominar pela ira, você começa a quebrar o que Deus fez. Você começa a destruir o que Deus escreveu, o que Deus fez. Você sabia que a morte de João Batista foi consequência do descontrole emocional de uma mulher? Herodias está cheia de ressentimento, e ressentimento é emoção. Ressentimento que leva a desejar se vingar é emoção. E ela pede a cabeça de João Batista através da sua filha para Herodes, e ela cala uma voz profética. Interessante. Davi é perseguido por Saul durante toda a sua vida. Saul só não matou Davi porque Deus o protegeu, Deus o guardou. Por quê? Ciúmes, dificuldade de aceitar o sucesso na vida de um subordinado. O ciúme o consumiu e fez dele um louco, perseguindo Davi. Ciúme emocional. Então preste atenção. Se você não souber lidar com as suas emoções, você não mata o seu irmão como Caim fisicamente, mas você mata ele aqui dentro. Ele não existe mais para mim.
Se você não tiver controle das suas emoções, você começa a quebrar aquilo que é precioso e que Deus fez. Tem mulheres aqui sendo quebradas pelo marido, tem maridos sendo quebrados pela mulher, tem filhos arrebentados por causa da falta de controle dos pais. Se você não tiver controle das suas emoções, você é capaz de parar o ministério profético, a semelhança de Herodes, Herodias e a sua filha. Presta atenção. Então, estudar sobre comunicação e inteligência emocional não é um assunto qualquer, é um assunto muito sério. E é interessante que depois Moisés comete uma outra bobagem, era para tocar na rocha, ele bate na rocha e simplesmente Deus disse para ele: por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Ou seja, quando você não tem controle das suas emoções, você pode perder aquilo que era a promessa de Deus para a sua vida. E ver os outros entrando e você para o lado de fora. 5 chaves da comunicação com inteligência emocional. A primeira é o que falar. A segunda é por que falar. A terceira é quando falar. A quarta é onde falar. E a quinta é como falar. A primeira é o que falar, tem a ver com o conteúdo, gente. É interessante que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse o seguinte: tenha cuidado com a maneira de falar, nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria, fale apenas o que é útil e que ajude os outros. Repete comigo: conteúdo. Outra vez, conteúdo. A pergunta não é verdade? É certo? A pergunta é, além de ser verdade, certo, devo ou não dizer? Porque isso tem a ver com o que falar. E aí, numa outra versão, Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe vem de torpedo. Torpedo explode. E explode destruindo. Ou seja, não saia da vossa boca nenhuma palavra que exploda a vida do outro, que destrua o outro, que acabe com o outro. Conteúdo. Fale apenas o que é útil. Na outra versão mais tradicional, fale apenas o que edifica. Fale apenas o que constrói. Fale apenas o que contribui. E aí, isso eu faço um exercício na minha casa, principalmente de um tempo para cá, quando a gente vem lendo muito livro de provérbios, que realmente é uma sabedoria milenar quanto à inteligência emocional. Eu e a minha esposa, nós fazemos esse exercício. Às vezes eu estou tomando café com a minha esposa ou um chá da noite e vem aqui assim, ó, vem assim um assunto e você fala: mas é verdade, eu estou certo, e vem aqui, aí você faz uma última pergunta: vai edificar? Vai construir? Vai abençoar? Transmite graça? Vai contribuir para o momento ser melhor? Vai ajudar em quê? Não vai ajudar, não vai edificar, só vai estressar, vai dar confusão. Então você engole. Cadê a água aqui? Você engole. Entendeu? Você engole. E engole. De preferência vai no banheiro e faz xixi, para ir embora mesmo isso. Agora preste atenção, não é só o que falar, quando e onde falar, porque às vezes é necessário falar, às vezes você precisa falar, mas quando falar? A palavra certa no tempo certo é como a joia feita por encomenda.
A palavra certa no tempo certo é como a joia feita por encomenda, e a repreensão do amigo na hora certa é como um anel de ouro no dedo. O grande problema é que às vezes nós falamos o certo, mas no lugar e na hora errada. Hora do almoço é sagrada, gente. Eu não gosto de discutir problemas na hora do almoço da minha casa. Eu não gosto de discutir algumas questões no café da manhã. Eu faço essa conta, eu faço essa autoanálise, eu pergunto para mim mesmo. Mas só que nós não éramos assim, isso que é legal. Eu e a Rose, nós não éramos assim, eu não era assim. De um tempo para cá, eu entendi o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 11. Quando eu era menino, eu entendi o que Paulo, presta atenção, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, eu era imaturo, e por ser imaturo, eu era ignorante, estúpido, precipitado, eu mais destruía do que construía, eu mais amaldiçoava do que abençoava, eu mais atrapalhava do que ajudava. Quando eu era menino, eu entendi. Aí Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, quando eu amadureci, quando eu cresci, quando eu progredi, eu desisti das coisas próprias de menino. Repete comigo, eu desisti das coisas próprias de menino. Era assim, ó. O amor é paciente. Então Paulo estava dizendo assim, ó. Quando eu era menino, eu não tinha paciência. Quando eu era menino, eu não era benigno. Quando eu era menino, eu ardia em ciúmes. Quando eu era menino, eu era um estúpido soberbo. Quando eu era menino, eu me portava de forma inconveniente. Quando eu era menino, eu só pensava em mim, na fila. No almoço é eu, no jantar é eu, no banco, olha para mim. Quando eu era menino, eu era egoísta, egocêntrico e me portava de forma inconveniente, procurando apenas os meus interesses. Quando eu era menino, eu explodia por qualquer motivo. Eu era capaz de brigar por causa de um botão, de uma bala, de um chiclete, de 50 centavos, 10 centavos. Quando eu era menino, eu era um causador de problemas. Quando eu era menino, eu tinha uma lista de ressentimentos e de mágoas. Tudo que fazia para mim, eu guardava. Quando eu era menino, eu vivia ressentido por causa do mal. Quando eu era menino, eu me alegrava com a injustiça, bem feito, tinha que quebrar a cabeça. Quando eu era menino, eu me regozijava com a mentira. Quando eu era menino, eu não sofria nada pelo outro, eu não queria nada em relação ao outro, eu me exasperava em função do outro, eu não suportava nada em relação ao outro. Aí ele amadurece. E quando ele amadurece, se torna homem. Quando ele cresce, progride, avança. Quando ele deixa de ser filhinho na maturidade, quando ele deixa de ser jovem na maturidade e se torna pai, ele diz, agora eu entendo, o amor é paciência, o amor é benigno, agora eu entendo, o amor não arde em ciúmes, agora eu entendo, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Agora eu entendo que o amor não procura seus interesses, coloca o outro sempre na frente, porque é paciente com o outro, é benigno com o outro, não arde em ciúmes em relação ao outro, não se ufana em relação ao outro, não se ensoberbece em relação ao outro, não busca os seus interesses, mas dá sempre o primeiro lugar para o outro, não se exaspera. É calmo, manso, tranquilo, não se ressente do mal, não tem lista de ressentimento, aprendeu a perdoar, não se conduz de forma inconveniente, não procura seus interesses, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que Deus não te trouxe aqui
para te fazer uma pergunta: quando é que você vai virar homem? Quando é que você vai deixar de atitudes infantilizadas? Quando é que você vai parar de brigar por causa de pirulito? De mamadeira emocional? Quando é que você vai parar de arrumar confusão por coisas tão banais, tão pequenas? Um casal chegou aqui, há alguns anos atrás, num evento. A esposa que arrumou a mala dele, e ela esqueceu de colocar na mala o cinto. Esse cara ficou endemoniado e acabou com a esposa por causa do cinto. Você não presta nem para arrumar uma mala, sua anta. Você é uma idiota, lerda, cega, burra. Como é que eu vou para o encontro sem cinto agora? Destruiu a mulher por causa de um cinto. Quanto custa um cinto? R$80? Quanto custa sua paz, sua alegria, seu orgasmo à noite? Quanto custa o evento, o avião, o carro alugado? Será que você não está jogando no lixo o que não tem preço por causa de coisas tão pequenas, banais, insignificantes? A palavra certa, no tempo certo, é como a joia feita por encomenda, e a repreensão do amigo na hora certa é como um anel de ouro no dedo. Agora, como falar? Tem cuidado com a maneira de falar, pô. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 15:1. A resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. A resposta moderada neutraliza a ira. Como falar? Há uma diferença. O tom muda o sentido de uma frase. É uma grande diferença. Você chega... A minha esposa às vezes faz isso. Ela me chama de ladinho e me dá uma bala. Quando ela faz isso, eu já entendi a mensagem codificada. Você está com mau hálito. Então ela pega uma bala, me chama ao lado, chupa essa bala, não precisa falar mais nada. Isso é inteligência emocional. Isso é equilíbrio, não é? Aí, tem esposa, sabe o que ela faz? No meio de todo mundo. Que bafo de onça é esse, meu? Faz 3 dias que você não escova esse dente, pô? Sabe que não é tártaro, não? Uma coisa, gente, é você dizer assim: te amo. Outra coisa é: te amo, pô! Quer que eu diga outra vez? Te amo! O tom muda o sentido da frase. Tem pessoas que não conseguem muita coisa porque não sabem falar da forma certa. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro. Ele é um carioca nato. Tem carioca aí? Tem flamenguista aí? No final vai ter o apelo. Vocês não percam a oportunidade de conversão. Tem corintiano aí? Tem corintiana? Vai ter apelo para vocês também. Agora tem São Paulino aí? Tem São Paulina? Vocês estão na Bíblia. Foi o São Paulo que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Brincadeira, gente. Vai tudo para o céu se tiver convertido. Vai tudo para o céu. Agora presta atenção. Esse meu amigo é taxista, ele é pastor. E aí ele falou que um dia a esposa dele chegou para ele e disse assim: pois tem outra, viu? Se você não trocar essa semana essa porcaria de sofá, até o final de semana, quando você chegar em casa um desses dias, vai estar queimado isso aí.
Está pegando fogo no quintal. Troca essa desgraça aí, pô. E ele é bem tranquilão assim, né? Ele olhou para ela assim e disse assim: você sabe que eu te amo, né? Vou morrer do teu lado. Casamento para mim é um só. Eu não largo de você. Só vou dizer uma coisa para você. Se você queimar esse sofá, nunca mais entra sofá nesta casa. A gente morre junto, mas no chão da sala. E você me conhece. E aí dormiram mal pra caramba, porque se dão bem, mas dormiram mal. Aí quando ele voltou no outro dia do trabalho, ele disse: Josué, eu entrei em casa orando, nem fui no quintal. Ele passou assim na sala, estava ali, falou: graças a Deus. No outro dia, o sofá estava lá. No outro dia, graça. Aí fizeram a paz e tal. Passa um mês, 2 meses, 3 meses. E ele falou: Josué, e o tempo financeiramente para mim era difícil, complicado, cara. Estava duro. Aí ela liga para ele. Ela liga para ele, 2 horas da tarde, ele trabalhando lá no Rio de Janeiro, não é? Cidade maravilhosa, muito trânsito, e ele taxista. A mulher liga: meu amor, vem para casa mais cedo. Sabe de uma coisa? Vem agora para casa, meu amor. E vem quente, porque eu estou fervendo. Ele falou: Josué, sabe de uma coisa? Eu larguei tudo, meu. Larguei, fica esses clientes para lá, vai para casa. Era longe. E ela disse: vem, porque eu já estou preparando algo para a gente comer, bem gostoso. Vamos ter um tempo nosso hoje. Ele foi, chegou em casa, ela toda banhada, cheirosa, produzida, mesa posta, banho dele pronto. Aí ela disse: vai tomar banho, meu amor, o banho está pronto. Aí ele foi, voltou, e aí comeram aquele prato delicioso que ela preparou romanticamente, e conversa vai, conversa vem. Que clima gostoso, uma música, não é de fundo musical, de fundo, né? Música de fundo, e aí romântica. Aí, claro, fogo pegou, avivamento aconteceu. Depois que eles tiveram aquela plenitude orgástica, relaxaram. E naquela boa conversa pós-sexo, pós-coito, ela disse: meu amor, quando você puder, você troca o nosso sofá? Ele falou assim: Josué, eu estava duro, cara, estava duro. Eu falei: vou ter que fazer um milagre. No outro dia pela manhã, eu todo assim, macho. Eu falei: não vou trabalhar hoje pela manhã, meu amor. Se apronta, nós vamos comprar esse sofá. Aí disse que ele chegou na loja, falei: nem que eu divida esses 60 meses, mas vou comprar esse sofá para ela. Aí ela disse: mas pode escolher, escolhe um bonito aí, meu. Porque amanhã o fogo vai pegar em cima desse sofá. E aí compra o tapete também, já que nós estamos na chuva, vamos se molhar geral. Aí compra o tapete, aí ela comprou o tapete e tal. Deu para você entender? É jeito. Não é por força e nem por violência, mas é jeito. Olhe assim nos olhos do seu marido, olhe nos olhos da sua esposa, irmão, e diga para ela assim: é jeito, meu amor. É como fala. Veja só, quando a gente fala com inteligência emocional, não vem só o sofá, vem a pintura da casa. Não vem só a pintura da casa, vem a troca dos móveis. Não vem só o sofá, vem a troca do carro. Não vem só o sofá,
Seu marido, irmã, vai para a igreja com você. Marido é jeito. Tem marido que consegue muito pouco com a esposa porque ele não fala usando a inteligência emocional. Vamos correr. Eu fiz uma pesquisa esses dias no Instagram, ó. Eu fiz uma pergunta assim, ó, não sei quantos responderam de verdade, mas olha, marido, sua esposa fala o certo na hora certa, na forma certa, no lugar certo, ela tem equilíbrio emocional? 1.631 pessoas responderam, 37 disse sim, 63% disse não. Agora eu fiz a mesma pergunta para as mulheres. E aí, esposa, seu marido, é seu marido lá, fala o certo na hora certa, da forma certa, no lugar certo, ele tem equilíbrio emocional? 33.631 maridos, esposas responderam. Está errado, esposa. 49 mulheres disseram sim, 51% disseram não. Quem não sabe ouvir jamais saberá se comunicar. Presta atenção. Responder antes de ouvir, além de tolice, é pura grosseria. Responder antes de ouvir, além de tolice, é pura grosseria. Olha o que a Bíblia diz. Mas, amigos, nunca se esqueçam. Aprendam a ouvir primeiro e falar depois. Não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Ouvir é uma arte a ser aprendida. Amar é ouvir com o coração do outro. O caminho para o coração da família se faz pelo ouvir. Ouvir é reconhecer o valor do outro. Ouvir é tentar entender o sentimento do outro. Ouvir é prestar atenção ao que acontece com o outro. Ouvir é deixar o outro falar tudo o que sente, sem interrupção e sem autodefesa. Por que a gente, na maioria das vezes, não ouve? Porque a gente não está na conversa 100% presente para o outro. Presta atenção. Nós temos dificuldade de estar presente 100% para o outro. Com frequência, a gente divaga. Vocês sabiam que o homem consegue, a mulher consegue prestar atenção fixamente quando um homem fala até 15 minutos, ela consegue ficar 15 minutos conectada sem distrair. Sabe quanto tempo um homem consegue realmente assim, ficar conectadíssimo sem distrair? 5%. Por isso, irmã, não resolva contar para ele aquela história longa à noite, deitados. Porque tem cara que consegue responder dormindo. Quem não sabe ouvir com o coração jamais saberá compreender o seu cônjuge. Quanto maior for o nível de confiança, melhor será a comunicação. Quem anda em integridade anda seguro. Essa nova vida traz mudança. Chega de mentiras, chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. A frase mais triste de ser ouvida por uma esposa ou por um marido é: eu não confio em você. Eu vou dar um pulão aqui, só para a gente ganhar tempo, ok? Compreender as diferenças entre o homem e mulher facilita a comunicação. O Cláudio ontem, ele foi muito feliz. Ao falar de algumas diferenças e como é necessário a gente compreender. Para mim, talvez, aqui está o grande segredo para se construir uma relação conjugal que seja saudável, sustentável, duradoura. É você compreender as diferenças. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou macho e fêmea. Repete: macho e fêmea. Olhe para cá. Vamos pensar lá naquela situação de Eliseu, quando foi com os moços cortar madeira à beira do Jordão para a ampliação do espaço. O cara estava usando o quê? Um machado. E de repente ele grita: ai, meu senhor, porque era emprestado. O machado é formado por uma peça de ferro,
que é a fêmea, e pelo cabo, que é o macho. E é quando os dois se conectam que se torna uma ferramenta útil no processo de construção. Então, ferro, fêmea, ish, no hebraico. O cabo, a madeira, o macho, certo? É ish e isha, fêmea e macho. Então, essa conexão é que faz da ferramenta, faz com que a ferramenta seja útil. Quando é que a ferramenta deixa de ser útil? Quando desconecta, divórcio. Agora, pergunto, para que seja uma ferramenta muito útil, o cabo tem que estar conectado com a fêmea, sim ou não? Sim. Agora, pelo fato de haver uma conexão entre a madeira com o ferro, eles perderam a natureza de cada um. Cada um perdeu sua natureza, sim ou não? Não. O ferro continuou sendo ferro. A madeira continuou sendo madeira. Ou seja, casar não significa que eu deixo de ser quem sou em detrimento da felicidade dela, ou ela deixa de ser quem é em detrimento da minha felicidade. Casamento não significa o sepultamento da identidade, da personalidade, do temperamento. Não, gente. Não, presta atenção. O ferro continua sendo ferro. E a madeira, o cabo continua sendo madeira. O que a gente precisa entender? Que ferro é diferente de madeira, madeira é diferente de ferro. E é exatamente a conexão dos dois que faz com que se forme uma ferramenta poderosa no processo de construção, no caso do Eliseu, de ampliação do espaço. Então nós precisamos entender isso, que nós somos diferentes. Olha como é que uma mulher escolhe as cores. Olha o homem. Para o homem é só bege. Só bege. E para a mulher? É bege, marfim, creme e palha. E não, irmão, não tenta convencer ela. Você vai ter problema. Ela quer uma sandália bege, ela quer uma sandália creme, ela quer uma sandália palha e ela quer uma sandália marfim. Para mim é tudo igual. Agora, por quê? Porque nós somos diferentes. E a gente precisa respeitar essas diferenças. Nós temos percepções diferentes. Você percebe? Não tem como, nós somos diferentes. Às vezes eu vejo na praia uns caras de sunga, que não faz sentido. E eles desfilam como se fossem sarados. E algumas mulheres com um corpo razoável se sentindo gordas. Olha quando os dois se encontram. Dois homens se encontram, duas mulheres se encontram. Nós somos diferentes e nós precisamos entender e respeitar essas diferenças. No sexo, a mulher e o homem. No homem, tudo converge para um único botão. A mulher não. Nós somos diferentes. Agora eu gostaria de chamar a atenção dos maridos. A compreensão das esposas. Eu ouvi uma frase que é mais ou menos uma retradução de uma frase do T.D. Jakes, que diz assim: não queira entender o adulto que sou sem conhecer a criança que foi, sem ouvir a criança que foi. Eu quero dar sequência no que o Cláudio falou ontem. Suponhamos, irmão,
que você cresceu naquela família organizada. Por exemplo, meu filho Douglas, desde que a Rose estava grávida, é que eu abençoava o útero da Rose. Quando o Douglas nasceu, a gente embalava ele assim, ó. Nasceu para vencer. Nasceu para ser uma bênção. Nasceu para louvor e glória do nome do Senhor. Quando o Douglas cresceu, ele ia para a escola dominical, nem que fosse para dormir na igreja. É engraçado que quando eu saí da COFAP, eu e a Rose, nós orávamos, tipo assim, das 6 às 7 da manhã. Saí da empresa, falei, agora eu tenho todo o tempo para orar. E aí eu levantava, olha que coisa doida, levantava as crianças para orar comigo. O Douglas tinha que orar, a Letícia tinha que orar, o Pedro não tinha chegado ainda. Eu me lembro que o Douglas estava tentando ficar acordado uma vez na sala. E nós orando e ele lá. Amém. Aí o telefone toca. Ele pega o telefone. Nosso Deus e nosso Pai. Falei, deixa o menino dormir, tem que dormir. Esse menino tem que dormir. Uma outra vez ele começou assim, Senhor, abençoa o laço do passarinheiro. Falei, não, vai dormir, vai dormir. Quando o cara começa a orar pelo laço do passarinheiro, tem que dormir. Tem que dormir. Aí, a Letícia, o Douglas, o Pedro cresceram nesse ambiente. Cresceram nesse ambiente. Na mesa, oração todo dia. Eu chegava em casa e perguntava, qual salmo vocês decoraram? E aí tinha que decorar todos os livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. As epístolas, isso era um exercício. Aqui tem um show do Biblião. Entendeu? Douglas nunca me ouviu, acho que falar um palavrão. Eu nunca chamei em casa ninguém de besta, anta, vaca, idiota, nunca. Aí o Douglas cresceu nesse ambiente. Vamos supor, irmão, que você tenha crescido também nesse ambiente. Mas e a sua esposa? Que não é o caso da Valéria. Mas tem esposa aqui que a mãe apanhou quando ela estava no útero da mãe. Um dia um casal me disse assim, uma mulher, pastor, enquanto eu estava dando à luz a minha filha, meu marido estava transando com outra no motel. Aí essa menina nasce, deveria ter nascido morta, diz o pai. É um problema. Não sei porque você não abortou. Aí cresce debaixo dessas ministrações malignas, uma confusão. A mãe sem juízo, o pai um bêbado. Quando ela está com 12 anos, ou 10 anos, o pai vai embora. A mãe fica só. E essa menina vai crescendo. Só Deus sabe como. Com 20 anos ela se converte. 21 anos conhece esse rapaz da família religiosamente equilibrada. Ela com 22, ele com 23 se casam. Ele não pode exigir dela aquilo que ela nunca recebeu, e ele recebeu desde o ventre. Ele não pode cobrar dela o mesmo nível de maturidade, de percepção espiritual, de fé. Por isso que o casamento precisa ser visto como escola, onde os dois se matriculam para aprender a ser o que nunca foram. Por isso que o casamento tem que ser um espaço terapêutico, curador, onde um tem que ser para o outro agente de cura e de transformação. Por isso que o casamento exige paciência, amor incondicional, misericórdia, solidariedade. Antes de você ficar questionando, inconformado, brigando por causa do comportamento não muito conveniente dela ou dele, que tal você conhecer a história por trás desse comportamento para entender que na verdade
Deus colocou ele do teu lado para você ser agente de cura. Deus colocou ela do teu lado para que ela fosse agente de cura e você agente de cura para ela. Será que não está na hora de você entender isso? Que nós somos diferentes. Nós fomos criados de uma forma diferente em todos os aspectos, e isso precisa ser compreendido, entendido. Eu e minha esposa, talvez estejamos vivendo o melhor momento da nossa vida conjugal, porque nós entendemos tudo isso. Nós entendemos a importância de falar o certo, na hora certa, no lugar certo, da forma certa. Nós entendemos que a Rose veio de uma família diferente da minha, eu vim de uma família diferente da dela. E o que é bom, a gente preserva. O que não é bom, a gente coloca do lado. O que é importante, virtuoso, a gente reproduz, repete. O que não é bom, a gente tira da mochila, a gente joga fora. Deus não me colocou ao lado da Rose para torná-la uma pessoa pior. Deus não colocou a Rose do meu lado para me tornar uma pessoa pior. Nós fomos colocados um ao lado do outro para ser agente da graça de Deus, agente do amor incondicional de Deus, agente da bênção de Deus. Se vocês me entendem, digam amém. Eu faço sempre uma pergunta para os casais: qual é o destino final da nossa viagem conjugal? O céu. Qual é a missão principal do marido? Ajudar a esposa a chegar no céu. Qual é a missão principal da esposa? Ajudar o marido a chegar no céu. E aí você me pergunta: pastor, como eu sei se estou ajudando a minha mulher a chegar no céu? É simples. Vou te fazer uma última pergunta. Ao teu lado, irmão, a tua mulher se sente no céu ou no inferno? Ao teu lado, irmã, o teu marido se sente no céu ou no inferno? Porque se o teu marido ao teu lado se sente no céu, você está ajudando ele a chegar no céu. Se ao teu lado a tua mulher se sente no céu, é porque você está ajudando ela a chegar no céu. Termino. O homem fala para se afirmar e resolver problemas, a mulher fala para se relacionar. O homem é lógico e racional, a mulher é emotiva. O homem é prático, a mulher é detalhista. O homem faz uma coisa por vez, a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. O homem vê com os olhos, a mulher com os olhos e as mãos. Pega para mim, por favor, pega para mim 70 pares de sapato. Depois que ela pega todos para ver, ela diz para o cara: depois eu volto. O homem é visual e a mulher auditiva. Como lidar com a raiva para não comprometer a comunicação? Ô Elias, vem aqui você com a Idarina, por favor. Me ajudar nessa ilustração aqui. Veja só. Quais são os 6 pilares da inteligência emocional? Fica aqui, Elias, assim. Fica você aqui. Desculpa, ela fica aqui, você fica aqui, ó. Fica aqui assim. Olhando para mim aqui, Elias. Isso. Quais são os 6 pilares da inteligência emocional? Autoconhecimento, autocontrole, empatia, inteligência social